Tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço por favor que você se apresente e nos conte tudo que puder. Muito obrigado. Boa tarde, me chamo Kaline, eu sou do Rio Grande do Norte, Natal, sou formada em construção civil. Minha experiência, ela no caso começou na revelação de um sonho em dezembro de 2019, na data de 19 para o dia 20, na madrugada. Eu tive esse sonho, onde no sonho era minha bisavó, que foi ela que me criou. Ela me avisou que uma pessoa da família muito próxima iria morrer no ano de 2020. Ela não me disse data, ela não me disse mês, ela não me falou nada além disso, mas era um sonho assim muito vívido, que realmente parecia que a gente estava realmente uma do lado da outra, ela não tinha falecido ainda. E foi na entrada de 2020, em janeiro, que realmente começou toda essa história, né, que eu vou passar para vocês. Foi, mais precisamente, começou em janeiro de 2020, do dia 4 ao dia 6, eu fiquei com umas leves dores abdominais, mais localizada no lado direito. E no dia 6 para o dia 7, que foi de uma segunda para uma terça, minhas dores elas pioraram e muito. Eu moro próximo a um hospital, tenho um convênio, então por que ficar passando por uma dor insuportável? Eu sei que dor é muito relativo, eu suporto muito bem a dor, mas realmente ela chegou a um ponto que eu não estava aguentando mais, eu não estava conseguindo nem água beber, eu estava ficando bastante desidratado. Foi quando começou as febres e eu dei entrada no hospital e o médico de plantão, de emergência, ele com a experiência mesmo dele lá, ele com uns toques que ele fez no meu abdômen, ele disse que achava já que era uma apendicite aguda, mas para ter certeza absoluta, ele iria fazer exames de imagem, foi quando ele passou a tomografia, mas que ele achava que eu já iria fazer uma cirurgia. E isso já era terça-feira, numa madrugada. O cirurgião, ele não se encontra no hospital, ele fica em casa de sobreaviso. Quando o médico que me atendeu, o da emergência, confirmou realmente que eu estava com a apendicite inflamada, ele chamou o cirurgião de sobreaviso para vir me avaliar, porque somente ele queria realmente fazer uma avaliação mais completa e dizer que realmente aquele caso que eu tinha de apêndice precisava de uma cirurgia realmente de emergência. E isso já era 2 horas da manhã da terça-feira do dia 7 de janeiro de 2020. Então ele chegou, era mais ou menos 3 horas. Isso eu já tinha tomado, para quem é da área de saúde vai saber, morfina, porque eu já tinha tomado um tramal antes. E o tramal já não estava fazendo mais efeito, eu não conseguia mais nem andar, da dor que já estava insuportável. Então, o anestesista com a sua equipe, ele veio, me examinou, e realmente ele confirmou, dizendo que eu tinha que fazer a cirurgia de emergência. Enfim, eram 6 horas, quando eu dei entrada, fiz todo o questionário que eles fazem a pergunta, vem um enfermeiro-chefe responsável do centro cirúrgico, se eu já fiz alguma cirurgia, são perguntas repetitivas realmente, né, porque são, como é que eu posso dizer, são lugares diferentes do hospital que você vai passando, então eles realmente têm que perguntar, porque é outro enfermeiro, é outro técnico, é outra parte do hospital. A minha idade, né, tenho 33 anos, se eu já tinha feito alguma cirurgia, se eu tinha algum tipo de alergia, e que eu tenho muitas alergias, e essas coisas. E
por volta de 6h15 da manhã, foi quando eu entrei no centro cirúrgico propriamente dito. Lá foi onde eu conheci a técnica de enfermagem, foi lá que eu conheci o anestesista, que até então eu não tinha conhecido ele, somente o cirurgião que iria fazer a minha cirurgia. Eu conheci o instrumentista também lá, e eles se apresentaram para mim, e todos perguntaram se eu estava bem, se eu não estava preocupada, se eu não estava ansiosa. Eles viam até no meu semblante que eu sou realmente uma pessoa muito calma em questão de saúde, porque o pânico, ele só atrapalha nessas horas. Então, eu já tenho isso na minha cabeça. E a cirurgia de apendicite, ela é feita com anestesia geral. E foi aí que começou. O anestesista, né, ele disse que iria ser uma anestesia geral, ele me explicou bem direitinho, e para ir me tranquilizando, mesmo que eu estivesse tranquila, ele vai conversando até você estar completamente inconsciente, que é o que ele chamou lá na hora. Ele disse: você vai ficar inconsciente. Aí ele perguntou o meu nome, perguntou a minha idade, e a última coisa que eu escutei foi ele conversando, falando com a enfermeira perguntando a ele: a gente vai ter que entubar ela. Pronto, isso foi a última coisa que eu escutei conscientemente. Pronto, somente, não vi nem o meu cirurgião chegar na sala, não vi. Minha experiência, ela começou exatamente aí, porque eu não posso dizer para você que eu me vi em um jardim, eu me vi em um túnel, eu me vi em um quarto. Foi um canto, um lugar abstrato, bem claro. Eu sei dizer a você que é claro. Eu sei distinguir escuridão e clareza. Era um lugar claro. Agora, eu não posso dizer a você que era um lugar branco, um lugar amarelo, rosa. Não, era abstrato, não tinha nada definido. E a questão do tempo. Também, para mim, eu não tinha noção de tempo lá. Eu não sabia se tempo, assim que eu falo, passando os minutos, as horas, para mim, eu simplesmente caí de paraquedas nesse lugar. Nesse lugar, eu não vi ninguém. Eu escutei. Eu escutei uma voz masculina e que a nossa comunicação não era falada, ela era mentalmente, telepaticamente, né? Como se diz assim. E assim, quando eu cheguei nesse lugar, a minha sensação era de extremamente paz e que se eu vinha de outro lugar, eu não queria voltar. Eu queria continuar lá, porque lá, na cabeça aqui, nos pensamentos da gente aqui na Terra, terrenos, tem pessoas que chamam assim, tem raiva, tem angústia, preocupação. Lá, para mim, não passava isso, só passava coisa boa. É um lugar bom, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo feliz. A sensação era muito boa. Eu não me lembrava de nada que já tinha se passado, ou que estava passando na minha vida, e naquele momento, né, vamos dizer, na Terra, vamos dizer assim, que eu estava passando por uma operação e que era realmente grave, porque eu já estava num estágio da apendicite grave. E eu não me lembrava. O meu negócio era ficar lá, porque lá a sensação que vinha para mim era disso, era de paz, e era como se o meu ser, o meu espírito, ele precisasse disso. E foi quando eu escutei a voz masculina, e eu sabia, eu não sei como lhe explicar, mas eu sabia que era uma voz que eu sabia que ele era superior a mim, assim que eu digo em termos como se fosse um pai, uma pessoa que eu tinha que acatar, eu tinha que respeitar, eu tinha que obedecer o que ele mandasse, o que ele falasse, mesmo eu não querendo, mesmo eu não entendendo, né? Entender é uma coisa, tudo que ele falou para mim eu entendi, aceitar é outra coisa diferente.
né? Então eu não aceitava. Quando eu escutei, eu falei com ele, perguntei quem ele era. Em nenhum momento ele se identificou, por isso que eu digo a você que eu não sei quem é. Eu só sei dizer que é um homem e que ele tinha um poder sobre minha vida. É como se, quando eu chegasse nesse lugar, eu já sabia que essa pessoa ela tinha esse poder sobre mim. Não precisou ele se comunicar falando comigo, eu já sabia. Nesse lugar eu já sabia que era um lugar bom, não precisou também ele falar para mim. Ah, e eu pedia para vê-lo em vários momentos, não sei dizer a você se era de 5 em 5 minutos, que eu pedia isso, de 3 em 3 minutos, porque lá eu não tinha noção de tempo, horas, minutos, eu não tinha. Então, em vários momentos ele mesmo falou que não era a minha hora, e eu perguntei a ele se isso tinha alguma coisa a ver com um sonho, né, que eu tive com a minha bisavó, que foi a pessoa que me criou no ano passado. Ele disse que sim, que eu nem precisava falar porque ele já sabia, ele estava sabendo. Mas ela fez uma coisa que não foi assim autorizado por ele. Então, é como se ela estivesse avisando para mim, eu que não entendia no momento, né, que eu, a pessoa que a neta no momento, a única neta assim que ela gostava mais, ela criou, ela estava avisando, só que ela não podia contar em detalhes, ela fez uma coisa que ela não poderia fazer. É como, não sei dizer se é castigo, que eu também não vou dizer isso, mas é, ele não deixou acontecer. Ela me avisou que iria acontecer e que ele disse com todas, vamos dizer, palavras que sim, que era eu que iria morrer naquela cirurgia. Aquela cirurgia iria dar errado e que era eu. Mas que ele dava a vida e também ele tirava. E ele decidiu, naquele dia 8, porque a minha operação já foi no dia 8, né? Ele decidiu que não era minha hora. Ele que decidia. Ele decidia quem ele dava vida e ele decidia quem ele tirava também. Então ele sabia o que tinha acontecido em dezembro, naquela minha revelação. Não precisava eu contar para ele porque ele já estava sabendo.